Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e ao longo dos últimos meses eu falei algumas vezes já sobre o Agente Secreto aqui no canal. Um dos primeiros vídeos que eu postei, logo depois de fazer a crítica, foi um trechinho da entrevista que eu fiz, na verdade, da entrevista da qual eu participei com o Kleber Mendonça Filho, o diretor de O Agente Secreto que esteve em Porto Alegre, cidade onde eu moro, dando uma pequena coletiva, tinha alguns jornalistas ali, eu felizmente era um deles. Eu gravei toda a entrevista e separei alguns pontos para ir compartilhando ao longo do tempo. Eu compartilhei na época só uma questão que falava sobre o Oscar e fui deixando para trazer mais para frente alguns outros conteúdos, que são, digamos, menos factuais, né? Menos envolvendo notícias com relação ao filme aí, em temporada de premiações. Eu separei hoje um trecho que fala sobre detalhes do filme mesmo, que são questões que eu trouxe na minha crítica, inclusive, né? Eu falei, por exemplo, sobre como O Agente Secreto é um filme que ele retrata um período histórico ali de ditadura nos anos 70 no Brasil, faz vários julgamentos que são necessários de ser feitos, fica muito clara a opinião do diretor sobre isso, né? Se é que precisava questionar algo sobre isso, mas como ainda assim, eu acho isso incrível, eu acho que isso exige inclusive um domínio de direção muito rico assim por parte do Kleber Mendonça Filho. É um filme que consegue trazer nuances, trazer tons de cinza com relação à época que ele está retratando. Por exemplo, o Kleber Mendonça, ele faz, como eu disse, né, é um filme que tem um tom absolutamente crítico ao período, mas ele consegue nesses momentos encontrar espaços para nostalgia, acredite se quiser. Nostalgia do quê? Desse período? Sim, ele consegue trazer, por exemplo, questões que são caras para ele como diretor, como pessoa, na verdade, como formação, né, de indivíduo. Ele traz, por exemplo, a questão dos cinemas da época, pelos quais ele é apaixonado, cinemas, né, de Recife, ali dos anos 70. Cinemas que provavelmente são aqueles que ele ia e pelos quais ele se apaixonou pela arte do cinema ali. Então, eu acho muito interessante a maneira como ele consegue conduzir isso. Contar uma história que é um thriller político, que pessoas estão correndo perigo a todo momento e tal, mas ao mesmo tempo trazer momentos, não quero dizer momentos de respiro, mas mostrar como aquele período, aquela questão que ele está retratando, também é repleta de outras coisas acontecendo, de outros núcleos, a questão, por exemplo, da perna cabeluda que ele traz é um grande exemplo disso, mas tem outros momentos ao longo do filme, né? A questão, como eu disse, dos cinemas, a questão de retratar historicamente a Recife, tem um tom nostálgico ali. E como ele consegue fazer isso? Como ele consegue equilibrar, né, esse tom crítico e um tom nostálgico ao mesmo tempo, sem que a coisa pareça estranha. Pelo contrário, a coisa parece muito harmônica. Isso é um pouco do que eu perguntei para ele, inclusive, durante a entrevista, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, as percepções do Kleber Mendonça Filho sobre isso, e não, óbvio, esse vídeo não é só sobre essa pergunta, mas ele trazendo outras questões envolvendo, né, a produção do Agente Secreto, que eu não vi sendo divulgadas até então. Eu acho que as outras pessoas que estavam na entrevista não divulgaram todo o conteúdo, e é realmente um conteúdo muito rico que eu quero trazer para o canal para vocês, para poderem ir entendendo um pouco mais desse processo, que, enfim, é um filme sobre o qual está todo mundo falando. Se você ainda não assistiu, assista, vai se falar muito mais sobre ele, né, ao longo dos próximos meses, com relação a Oscar, Globo de Ouro e tudo mais, e eu acho que essa é uma oportunidade de a gente entender um pouco mais do processo criativo do diretor que está por trás de O Agente Secreto. Kleber, Henrique Massaro, boa noite. Gostaria de saber um pouco sobre essa retratação do período. O filme retrata o período e os seus horrores, e há, obviamente, um julgamento necessário sobre isso, mas ao mesmo tempo existe uma certa dicotomia de lembranças tuas que tu tem com relação aos cinemas da época e outros elementos que já apareceram em outras obras tuas. Eu queria saber um pouco da complexidade de retratar isso, né? Um período cheio dos seus horrores e que necessita que haja julgamento, e tudo isso está na tela, mas ao mesmo tempo retratar coisas que são singelas e da tua própria lembrança. Eu já li sobre guerras, e as guerras são horríveis, mas também existe um momento da guerra onde a vida ela continua existindo de uma certa forma. E dependendo da região de um país em guerra, talvez alguém poderia dizer, nem parece que tem uma guerra aqui, mas tem uma guerra. Quando eu era criança, falava-se da ditadura, muito. Mas todo mundo estava vivendo sua vida. E eu acho que nenhum filme, nenhuma história se sustenta se for o tema o tempo todo da história sendo contada, né? Então, eu queria construir uma atmosfera
daquele momento, que fosse verdadeira e franca, histórica. Mas a palavra ditadura nem está no filme. Como a palavra, por exemplo, racismo não está em Eu Sou um Radon. Mas as coisas estão bem evidentes, principalmente pelo clima, não porque tem alguém discutindo o assunto. Eu geralmente evito que o assunto seja discutido em cena. Mas é todo mundo falando daquilo, mas ninguém está falando daquilo. Boa noite. Boa noite. Juliano, da Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul. Olá. Bem, o filme ele já tem um reconhecimento internacional. Vocês conseguiram prêmios até então inéditos para o Brasil em Cannes. A gente está, mais uma vez, vocês vão estar representando o Brasil no Oscar, se tudo der certo. Mas eu queria entender, você como, né, o produtor, o realizador desse filme, como é que tu vê, por que esse filme está conseguindo, esse patamar está conseguindo esse sucesso lá fora? Tu mesmo falou dessa sessão na Espanha. O que tu está vendo que o mundo inteiro está apreciando esse filme? É difícil para mim. Eu acho que você, como observador, talvez tenha uma distância maior, porque eu acompanho o filme, participo, né, das coisas. Eu não sei, a gente ouve coisas. Essa coisa da Espanha, por exemplo, para mim foi muito forte. Mas eu não sei explicar. Eu acho que Wagner é um astro muito carismático. Eu acho que ele carrega o filme de uma maneira muito interessante. O elenco inteiro é todo carismático. Porque eu acho que não há outra maneira de você trabalhar com atores. Atores são bichos muito interessantes e que geralmente vêm com pessoas muito interessantes por trás. Então, é quase... Teve um inglês que falou assim, eu fiquei muito impressionado que no final tem uma montagem com os atores e eu lembrava de todos eles. Até o cara que tá quase sem fazer nada no início do filme, no posto de gasolina, um dos guardas, né? Mas eu lembrava dele. Eu não sei, eu acho que a história, né, nos Estados Unidos, por exemplo, eles pensam muito no que está acontecendo no momento americano. A coisa da universidade. Eu não sei, eu estou tentando aqui responder a sua pergunta, mas eu acho que os observadores externos são mais aptos Era isso que eu tinha para dizer, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais um trecho da entrevista. Eu sigo por aqui fazendo, né, mais vídeos com relação à temporada de premiações, com relação ao desempenho do filme, né, aí a gente vai falar muito ainda de Globo de Ouro, de Oscar, ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, mas espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, hypar o vídeo se essa opção aparecer por aí, porque realmente me ajuda muito. Até o próximo vídeo e tchau!